Olá, começa agora o programa Mercado Futuro, ao vivo, aqui do estúdio da Bolsa de Mercadorias e Futuros BMF em São Paulo. Hoje é dia 20 de outubro de 2006 e são 13 horas, o horário oficial brasileiro. Para participar do programa, você já sabe, pode mandar um e-mail para hash@hash.com.br, que sou eu, ou telefonar e deixar seu recado. O número é 11 3119 2094. Bom, antes de propriamente de eu entrar no assunto do dia, que é um bom assunto, eu tenho que dar um recado. Eu encontrei aí, quando eu estava lá no pregão, encontrei uma caravana de Campo Mourão, da região de Campo Mourão, de produtores lá do Paraná, de milho e soja, e eles estavam tirando tiraram fotografia comigo. Eu falei, mas por que tanta fotografia, né? Porque hoje com celular e... Não, é para mostrar para a mulher que nós estamos aqui trabalhando. Então vocês podem ficar tranquilas, as patroas dos rapazes que vieram de Campo Mourão aqui, que eles estão tendo aula de mercado futuro, tá? Pode ficar tranquila, eu testemunho por eles. Bom, ainda sobre telespectadores, doutor Márcio, eu entendi que o senhor é de Goiatuba, eu vou ligar para o senhor depois do programa, tá? Eu não sei bem o que o senhor quer sobre mercado futuro, mas a gente conversa já já. Um outro telespectador me ligou ontem e não deixou o nome. Eu acho que ele quer falar sobre o Ricardo Lezer, que é um pecuarista que veio aqui no meu programa, fixou o preço da arroba do boi, acho que é 62, 63, e ele falou que acha que eu estou sempre gripado no ar, pediu para eu procurar um remédio na farmácia alternativa. Vou procurar, não estou sempre gripado não. São outras coisas que qualquer dia, se eu deixar o nome e o telefone, eu conto para o senhor. Um remédio chamado Imunis, eu vou comprar, tá bom? E se eu puder, me deixe o seu telefone, que aí a gente pode conversar. E agora há pouco ligou a dona Maria Pereira, de Alta Floresta, Mato Grosso, querendo saber como é que vai estar a arroba do boi para novembro. Dona Maria Tereza, se for possível, eu posso mostrar para a senhora o que o Mercado Futuro está dizendo que a arroba vai estar o mês que vem. Isso aí o meu diretor pode eventualmente botar a tela do Mercado Futuro. A arroba do boi caiu e muito nesta semana nos mercados futuros. Mas se a senhora quiser, tiver um pouco mais de paciência, eu trago a semana que vem alguém para fazer uma análise do mercado de boi. Acho que é melhor. Olha lá, está lá o boi, ó. Isto é o preço do boi no mercado futuro. Novembro, hoje está R$ 58,40. Dezembro, novembro 58, dezembro 57,43. Estava tudo acima de 60. Isso aconteceu essa semana, não quer dizer que a semana que vem vai estar assim. Bom, a propósito do assunto, eu posso atender todos com calma. O do remédios tem que deixar o telefone e o nome, e a dona Maria, eu posso fazer um programa semana que vem sobre isso. E continue mandando e-mail, telefonando, que eu respondo. O Brasil, há algum tempo, começou a falar em rastreabilidade, inventou um sistema de rastreabilidade, muita polêmica sobre rastreabilidade, enfim. A novidade vai começar um novo projeto, né, novas regras para a questão da rastreabilidade, pelo menos da bovina, que acho que é a maior. As outras ainda são, claro, se for rastrear frango aí vai ser complicado, mas eu acho que é bovino. Para falar sobre isso, você sabe que eu sempre trago alguém especialista. Está aqui o Vantuil Carneiro Sobrinho, que é diretor de operacional da certificadora Brasil Certificação. Ele já deu um e-mail e um site. E ele vai nos explicar o que está acontecendo nessa área de rastreabilidade. Vantuil, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Você pode começar obrigado mesmo, você pode começar a contar a história pelo começo. Ou, como diria o esquartejador, por partes, né? Vamos por partes. Boa tarde, Resch. Boa tarde, telespectadores. Eu acho que é muito importante que nós façamos um retrospecto de como começou a rastreabilidade no Brasil. E hoje ela está passando de uma rastreabilidade simples para uma certificação de propriedades, onde, evidentemente, as coisas mudam, as responsabilidades ficam maiores e a seriedade do sistema tem que ser realmente uma coisa que a gente não possa deixar dúvidas para ninguém, para nenhum participante do elo da cadeia. Muito bem. O que aconteceu a respeito da rastreabilidade? Na verdade, o Brasil foi pressionado pela União Europeia há uns 3 ou 4 anos atrás
exigindo a rastreabilidade da carne bovina que era exportada para a Europa. Muito bem. Acontece que, como foi o tratamento foi feito governo a governo, algumas autoridades políticas não acreditavam que realmente a União Europeia estava exigindo isso. E, na verdade, ela exige. Hoje, nós sabemos disso, chegou ao ponto de uma administração antiga ir até a União Europeia, fazer uma comissão, ir até a União Europeia, e essa comissão composta de produtores, composta de frigoríficos e do serviço público e de políticos, e levaram um puxão de orelha grande, ao ponto das autoridades da União Europeia dizer, olha, não precisavam ter vindo aqui perguntar se nós exigimos rastreabilidade, bastava ler a legislação e a nossa contrapartida que fazemos na negociação país-União Europeia, porque antigamente a exportação brasileira ela é feita país a país. E hoje, eu gostaria de lembrar, aqueles mais antigos conhecem, mas os mais novos não, que o Brasil, ele evoluiu no seu mercado internacional graças à exigência dos importadores. Por exemplo, nos meados de 1900, o Brasil não conhecia o frio industrial. A única maneira do Brasil levar a proteína animal de um município para o outro, veja que eu nem falo, de um estado para o outro, eu falo de um município para o outro, era somente através do charque, porque não se conhecia o frio industrial. Com a suspeita que deflagraria, e como deflagrou o primeiro grande conflito mundial, alguns frigoríficos anglo-americanos se instalaram no Brasil, em Barretos, aqui em Utinga, em Pires do Rio, por causa da mão de obra barata e da matéria-prima abundante, já pensando em levar carne, levar alimento para as forças aliadas que iriam lutar na Europa. E a partir desse momento, eles trouxeram e fizeram os industriais brasileiros, que eram matadouros singelos, charqueadas singelas, a ter hoje um dos melhores corpos industriais do mundo. E eu digo isso com certeza porque os nossos estabelecimentos frigoríficos hoje batem com qualquer país do mundo. Tanto é verdade que nós somos autorizados a exportar para países que exigem muito da parte tecnológica e sanitária, como os Estados Unidos, com a União Europeia. Você pega Israel, que é extremamente exigente. Bom, voltando ao assunto da rastreabilidade, o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, tinha que atender aquilo de imediato, para não sair fora das exportações. O que ele fez? O governo brasileiro não tinha capacidade para fazer a rastreabilidade. Aliás, a rastreabilidade é um programa de governo. E quando eu digo capacidade, não é capacidade intelectual, é capacidade física. Né? Porque você é uma pessoa que atua no meio e sabe o quanto está sucateado os serviços públicos dirigidos à agropecuária. Eu fiquei até abismado ontem de saber, que o orçamento da Secretaria da Agricultura de São Paulo, que é a máquina que leva esse país, é 0,2% do orçamento. Bobear é mais do que o governo federal gasta com sanidade. Então veja como é que você quer montar um sistema sanitário e com os grandes problemas que nós temos no Brasil com esse orçamento. Olha, gente, milagre não se faz. E aí a saúde animal, tanto quanto o humano, não aceita desaforo. E nós sabemos disso, sentimos na carne, com gripe aviária, com doença de neoclássico, com febre aftosa, que é o nosso grande martírio. Bem, então o que aconteceu? O Ministério da Agricultura, de afogadilho, inventou um SISBOV baseado nas normas francesas, onde eles levaram 14 anos para chegar ao ponto que eles estão. E nós,
desse jeito ufanista, de ser o maior do mundo, de fazer a maior hidrelétrica do mundo e de resolver as coisas de afogadeiro, que a gente é o campeão de futebol, achávamos que ia montar um programa em 3, 4 meses. E posso relaxar? Pode. Nunca antes nesse país teve um programa de rastreabilidade tão bom, viu? Eu estou brincando, é sério. Eu te digo, é Deixa verdade. eu só dar o teu e-mail aqui para o pessoal que quiser tirar dúvida. O e-mail do Vantuil é vantuil@brcl.com.br. B de bola, R de raiz, C de casa e L de liberdade. E o site é www, está lá ó, na sua tela, não preciso repetir. Então, mas esse negócio, o ex-ministro Pratini de Moraes, depois que ele saiu do governo, dizia o seguinte, falou aqui, que o Brasil escolheu um processo de rastreabilidade como se fosse a Holanda. Na Holanda, basta pegar a bicicleta e falar, tem uma vaca aqui, um boi ali. O Brasil é um pouco maior que a Holanda, né? Complicado. Verdade. E esse teu programa, onde o Pratini, que eu tenho o maior respeito, falou isso, ficou famosíssimo. Ficou famosíssimo porque hoje eu costumo repetir o que ele disse. Da Holanda, é um bom exemplo. Né? Ele disse para o holandês que o interpelava, o senhor me dá uma bicicleta, foi isso que ele falou no teu programa. Isso. O senhor me dá uma bicicleta, eu lhe dou 3 Boeing cheios de veterinários, o senhor não faz no Brasil e eu faço do seu. Então veja que as coisas, né? E nem sempre o ministro consegue controlar os seus técnicos. Então a feitura houve um erro e hoje todos nós estamos pagando e nós errávamos porque nós não sabíamos ranking. Nós não sabíamos fazer rastreabilidade. Antes desse evento, os poucos técnicos que conheciam rastreabilidade foram aqueles que viveram fora. Né? Viveram fora e que estudaram o assunto. Bom, aí veja bem. No dia 16 de junho de 2003, o Ministério da Agricultura credenciou as certificadoras, porque eles não tinham capacidade física de fazer. Então as certificadoras hoje são um órgão, entre aspas, do Ministério da Agricultura, e diz, olha, a partir do dia 1º de julho eu quero boi rastreado, senão a exportação para. Mas olha, com todo o respeito à religião, nem o maior profeta que já existiu no mundo poderia fazer esse milagre. Então aconteceu o que aconteceu. O produtor não tinha por que aderir, porque ele dizia assim, eu não tenho boi para exportar, quem exporta é o frigorífico. E o que aconteceu? O frigorífico encampou isso, começou a pagar o custo da rastreabilidade, mas eram de animais, Resch, que entravam no sistema hoje para ser batidos 2, 3 dias depois. Então, convenhamos que isso aí não é e nunca foi rastreabilidade. E nós conversamos agora há pouco, no nosso papo, a gente até concordava no assunto. Só, olha, é preferível você não ter um sistema do que ter um sistema falho e fajuto, cheio de falcatrua desse jeito. É preferível você dizer que não tem. Você mesmo falou assim, é preferível dizer que eu não tenho do que apresentar um sistema desse. Bom, com esse aprendizado, com marchas e contramarchas, o Ministério da Agricultura hoje, junto com os elos da cadeia, que é a ABIEC, que reúne os exportadores, com a própria Abrafrigo, que são aqueles exportadores de lista geral, com as certificadoras, a qual eu tenho a honra de ser o presidente da associação, com as produtoras representadas pela CNA, levamos quase 8 meses para chegar numa legislação que ela pode não ser boa, mas é um guarda-chuva que eliminou todo aquele tipo de brecha, vamos dizer assim, que dava para fazer a falcatrua. E quando eu falo falcatrua, eu digo que as certificadoras erraram, que o governo errou, que o frigorífico errou e que o produtor errou também. Por quê? Porque se o produtor quiser dizer, não, eu quero fazer um sistema correto, eu quero ser sério, eu quero uma certificadora séria, ele não teria procurado aquela que lhe ofertava o brinco e o certificado na mesma caixa, sem pôr no animal. Isso é brincadeira. E havia comércio disso. E aqui, eu não tenho medo, olhando direto no olho na cadeia, de dizer que participou disso todos os integrantes da cadeia. O produtor errou, o frigorífico errou, porque
incentivava, de certa maneira, isso. O Ministério errou porque ele não tinha gente para fiscalizar e as certificadoras erraram porque muitas delas compactuaram com esse sistema. Então, quando batem, e eu estou batendo hoje, bate com razão. Então, veja o que acontece hoje. O Ministério da Agricultura, em conjunto, como eu disse, com todos os atores da cadeia, soltou uma legislação, a Estação Normativa número 17, que entrou em vigor em 12 de setembro do mês 12 de setembro passado, estabelecendo que a partir de 30 de novembro, ou seja, agora 1º de dezembro, não entra mais nenhum animal no banco de dados para ser rastreado no sistema antigo. E o que ele prevê? Ele passa a responsabilidade de informar o rebanho de cada produtor, informar os dados da propriedade e pedir uma certificação de origem. E aí que está a grande diferença. As certificadoras agora vão fazer certificação de origem e elas têm que ser muito sérias, porque isso não é brincadeira. Agora a coisa é para valer. Então o que acontece? Esse produtor, ele é o responsável por isso. E no sistema antigo não era. E a certificadora vai ser muito mais responsável, porque ela vai ter que dar um aval para esse cidadão. Então o que acontece? O produtor, a partir de 1º de dezembro, ele só vai poder rastrear os seus animais se a propriedade dele estiver certificada e ele colocar 100% dos animais no sistema. Lembra-se que quando você dava umas pauladinhas no sistema, era porque o produtor tinha lá 5.000 animais, ele ia matar 300 animais daqui a 3, 4 dias, ele ia botar só aqueles 300. Então, rastreabilidade, isso é brincadeira. Vamos e comemos, isso é brincadeira. Tem duas questões aí, Vantuil. Uma que muitos pecuaristas não querem rastrear porque eles acham que o fisco vai cair matando em cima deles, imposto de renda, e também é verdade. Pode, porque você tem tudo rastreado, você pode. E a segunda questão é que eu queria só fazer vamos dizer, aquela amiga minha que trocava tudo, tinha uma amiga que ela pegava o telefone e falava, Alando, quem falou, em vez de falar adendo, ela dizia adentro, essas coisas assim. Parecia uma Magda, né? Com relação a que todo mundo errou no começo, uma vez alguém foi entrevistar um ministro, não sei do que, do Paraguai, e um jornalista quis falar de contrabando, né? O Paraguai era... Né? O ministro falou assim, olha, sobre esse assunto eu não falo, se tem quem vende, tem quem compra. É o que aconteceu. Né? Tem mercado, não é isso? Tem mercado. Se alguém falsificou o brinco, pôs o brinco na hora de ir no caminhão, tem mercado, teve gente dos dois lados ali, não é só um que é culpado. Na verdade. Olha, o e-mail do Vantuil, eu sei que você vai ficar cheio de dúvida, porque nós já estamos com 18 minutos de programa, é vantuil@brcl.com.br e o site é www.brcl.com.br. Bom, aí, só mudou isso agora. Certificador é responsável, o produtor é responsável e isso vai... E o frigorífico também. Agora veja como é que vai funcionar. O produtor, ele para ter os seus animais rastreados, ele tem que dar todos a documentação da fazenda para que ela seja cadastrada. Ele tem que fornecer o extrato dos animais que ele tem registrado na Secretaria de Agricultura. Porque não pode... E o inspetor que vai lá, ele vai conferir aquele extrato com os animais. Por exemplo, Resch, se ele tem um extrato que diz que ele tem 1.000 animais e ele foi pedir 800 números para fazer os identificadores, a certificadora não pode atendê-lo. Ela pode atendê-lo se ele pedir 1.200 números, porque o que acontece? Ele vai ter os 200 números esperando os animais que entrarem de fora, porque ele tem que identificar na hora da entrada. Tem um problema de fiscalização e da Receita? Mas claro que tem. Agora a Receita vai ter dados onde a certificadora que acobertar vai ser punida, ela pode até ser excluída,
E ela tem que conferir para ver